O maior perigo quando se passa por um processo duro, por uma adversidade, por uma provação prolongada, por um deserto, é quando nós pensamos que Deus ele nos abandonou, que o mal triunfou, que Satanás venceu, que Deus perdeu a batalha e que Deus não vai fazer nada. Em 1 Reis, capítulo 19, versículo 10, Elias diz: "Só eu fiquei." Esse é o cerne do problema. Elias não fugiu de Jezabel por conta da ameaça apenas, aquilo ali foi o gatilho. Ele já tinha enfrentado os profetas de Baal, ele já tinha feito o desafio do Carmelo, ele já tinha enfrentado o povo de Israel que estava dividido, ele já tinha confrontado Acabe e Jezabel. Mas naquele momento, a fé dele, ela entra em colapso. Ele entra em colapso. Espiritualmente falando, emocionalmente falando, e ele diz: "Só eu fiquei." É aquela sensação que a gente tem às vezes, e é uma sensação muito perigosa, de que não tem jeito, de que nada vai mudar, de que o inimigo prevaleceu, de que o mal vai vencer, de que as promessas e as palavras de Deus não se cumprirão, de que, no final das contas, o mal prevalecerá. Esse é um grande erro. E esse talvez seja um dos maiores perigos quando passamos por desertos. Deixar esse sentimento, essa sensação entrar no nosso coração, sabe? Me recordo de um momento em que a minha fé ela esmoreceu tanto que eu passei a crer a derrota. Eu sei que parece loucura dizer isso, né? Mas assim, você ter o que é a fé se não certeza, convicção daquilo que não se vê. Eu tinha certeza na derrota. Eu tinha certeza de que tudo daria ruim, errado, de que o pior aconteceria. Eu tinha certeza. Ou seja, eu estava crendo na derrota, eu estava crendo no fracasso, eu estava crendo no pior. Então, quando a gente chega nesse estado emocional, espiritual, sabe, de cansaço, de colapso, de incredulidade, é um estado muito perigoso. Então foi o momento que Elias viveu. Ele disse: "Senhor, só eu fiquei." 1 Reis, capítulo 19, versículo 10. O Senhor fala para ele: "Não foi só você não. Ainda existem milhares de joelhos que não se dobraram a Baal. Ainda tem muita gente que não se dobrou. Deus ainda tinha propósitos, Deus ainda tinha controle." E esse talvez tenha sido o maior problema de Elias ali, entender que Deus ainda tinha o controle de todo aquele cenário onde o rei Acabe, a rainha Jezabel, o povo de Israel estava vivendo uma verdadeira apostasia, idolatria. Talvez hoje você olhe para a sua vida e você veja assim, para onde você olha, você só vê derrota, você só vê o mal prevalecendo, você só vê o inimigo triunfando, você só vê as coisas fora do lugar, desordenadas. Tudo que poderia acontecer de ruim está acontecendo. Pior está acontecendo. E aí você disse: "Senhor, só eu fiquei." Ontem eu falei um pouco sobre isso, né? Sobre essa questão de continuar. Falei sobre um valente de Davi, Eliasa, que ficou. E aqui não é a mesma mensagem, porque o sentido que eu quero trazer dessa mensagem é o colapso da fé. Porque Eliasa não colapsou, ele perseverou, mas Elias colapsou. Elias colapsou. E tá tudo certo, meu irmão. Minha irmã, tá tudo certo. Quem nunca? A gente não está falando aqui de uma pessoa qualquer. Estamos falando de um dos maiores profetas da antiga aliança, do Antigo Testamento. Um homem que orava a Deus, havia seca sobre a terra durante anos. Um homem que orava ao Senhor, vinha chuva sobre a terra, fogo descia do céu. Então, não era uma pessoa qualquer, não era uma pessoa nova na fé, não era alguém que tinha experiências profundas com Deus. Mas mesmo assim, a fé dele colapsou. O coração dele duvidou das palavras, duvidou das promessas. E aí eu acho que é algo muito mais profundo quando duvidamos de Deus, quando achamos que Deus não dá conta, de que Deus não muda cenários.
Como eu disse, né? Cremos na derrota. Cuidado com isso. Toda essa fase que Elias viveu, de ir até o deserto, de ficar debaixo do zimbro, de ir até a caverna, até ele voltar pelo caminho do deserto. Naquele momento tinha sido um momento de desistência. Quando ele volta pelo caminho do deserto, Deus fala: volta pelo caminho do deserto. Se não ungirás Eliseu no teu lugar, Azael rei sobre a Síria. Ou seja, eu ainda tenho propósitos. E ele volta pelo caminho do deserto. É um caminho de. Esse caminho do deserto é o caminho do propósito. Elias estava fugindo do propósito. Elias estava fugindo daquilo que Deus tinha. Deus não perdeu o controle da sua vida. Por mais que hoje as coisas, talvez nessa noite de sábado, você esteja olhando e pensando: Senhor, misericórdia, está tudo dando errado, está dando mais errado do que eu imaginei. As coisas estão realmente piorando e por mais que eu ore, eu vejo as coisas mais difíceis. O tempo passa e o tempo é cruel, o tempo cansa, o tempo realmente nos faz duvidar das promessas, porque o nosso relógio é diferente do relógio de Deus. O nosso Cronos é diferente do Kairos divino, mas Deus não perdeu o controle. Deus está escrevendo a sua história de maneira incompreensível, de maneira misteriosa, por que não dizer, ainda que seja assim, é assim mesmo. A maneira dele, nós não entendemos, porque os caminhos do Senhor são muito mais elevados do que os nossos, porque os pensamentos do Senhor são muito superiores aos nossos pensamentos. Mas Deus está fazendo. Volta pelo caminho do deserto. Não foi só você que ficou. Ainda há os céus trabalhando em teu favor. O Senhor e os seus anjos trabalham, o Espírito Santo move de maneira a te favorecer, move esse cenário. Todas as coisas cooperam para o seu bem, inclusive as coisas ruins que estão acontecendo. Por mais que você não entenda hoje, por mais que você não aceite hoje, por mais que você questione hoje, Deus está no controle de todos os mínimos acontecimentos da sua vida. Tudo que acontece, tudo que está ocorrendo, tudo que você está vivendo, tudo que você está vendo, está debaixo da poderosa mão de Deus. Elias entendeu isso. Ele voltou pelo caminho do deserto. Ele voltou para o propósito. Volta para o propósito. Não permita que a sua fé venha colapsar por conta das circunstâncias. Bom, meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe nessa noite, esse sábado. Fique na paz, a paz do Senhor Jesus.